Como é bom ouvirmos, aqui você tem lugar. Sim, meu irmão e minha irmã, sempre de novo, quando nós nos reunimos na presença e em nome de Deus, nós temos lugar. Temos lugar porque somos seus filhos, suas filhas. Somos família de Deus. E assim nós iniciamos, como família de Deus, como igreja de Jesus Cristo, um novo período no calendário da igreja. Estamos na Quaresma. É o primeiro domingo da Quaresma, em preparação à Semana Santa e à vitória de Deus sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mal, com a ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa. E a palavra bíblica para hoje que nos acolhe é uma palavra de Jesus Cristo conforme o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá a pessoa, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sim, você e eu, para podermos bem viver, necessitamos da palavra de Deus, necessitamos da presença de Deus em nossa vida. E por isso aqui nos reunimos e celebramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no Salmo 118, nós lemos: deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga: o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam: o seu amor dura para sempre. E que todos os que o temam digam: o seu amor dura para sempre. Na minha aflição eu chamei ao Senhor. Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo. É Ele quem me ajuda. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Até aqui a palavra do salmista. Como é bom confiar. É melhor confiar no Senhor. E nós que confiamos, cremos em nosso Deus, nos achegamos a Ele em oração. Senhor Deus, agradecemos-te por mais esta semana que Tu nos concedeste para vivermos em Teu amor. Iniciamos também um período onde Tu nos chamas ao arrependimento. Assim pedimos, concede Teu Santo Espírito, o Espírito que nos convence do pecado, o Espírito que nos faz buscar a Ti, o Espírito que nos reúne para ouvirmos a Tua palavra e vivê-la em nosso dia a dia. Em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, na comunhão do Santo Espírito. Amém. Olá,
E agora vamos refletir sobre a palavra de Gênesis, no capítulo 2, versículos 15 a 17, e depois capítulo 3, 1 a 7, e de acordo com a nova tradução na linguagem de hoje. E a palavra nos diz o seguinte, e você vai perceber que é um texto que com certeza você já ouviu em algum momento da sua vida, ou histórias que se referem a esse texto. E diz o seguinte: Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou a fruta e comeu. E deu ao seu marido e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Até aqui, a palavra para a nossa reflexão. É a história do pecado original, do jardim do Éden. Fala também do Adão e da Eva. Vale aqui lembrar de algumas situações que nos ditados populares e na teologia popular apareceram diante de nós, mas vale esclarecer algumas coisas. Primeiro, que o homem chamado Adão, quando fizeram a tradução do hebraico para o português, em verdade é uma palavra que é o Adam. Adam vem da palavra Adamá, que é terra. Então é o ser que veio da terra. Só que na tradução para o português, acabaram colocando um nome próprio, Adão, para ficar assim, é o homem com o nome dele de Adão. Enfim, nós, em verdade, deveríamos pensar o ser da terra, o homem que veio da terra. E aí depois veio a sua companheira, que é o Eve, que é a Eva, na tradução também para o português. Mas, na verdade, a junção dos dois formam o ser humano como um todo. E aí vem-se também a ideia de que o pecado original vem da fruta e a fruta é uma maçã. A maçã que é do pecado. Não, também não é. Aqui vocês ouviram que não especifica claramente qual é essa árvore, qual é a fruta que essa árvore tem. Então não vamos também dar a culpa na maçã e vamos tirar a culpa também aqui dessa história do Adão, né? E do Adão e da Eva como seres próprios. Tanto é verdade que a ideia por trás desse texto é mais de contextualizar e compreender como o pecado chega ao ser humano. E ele fica muito abscôndito. E nessa relação que nós vemos nesse texto, vocês também, se vocês retomarem o texto bíblico e vocês lerem em suas Bíblias, vocês vão perceber que sempre que se refere a Deus, vai ter a palavra Senhor Deus. Senhor Deus. No hebraico, isso significa o tetragrama Elohim. O que é o tetragrama? Agora você vai ver na sua tela, você está vendo aí na tela, que são as 4 letras que se referem ao que nós chamamos de Deus, mas em verdade, no hebraico, são como
um Y, um H, um W e um H. Significa justamente uma palavra que ela não é possível nominá-la, porque ela não tem as vogais no português e nem no hebraico. Justamente para que Deus possa dizer assim, olha, o meu nome, quem eu sou, vocês não me conhecem tanto que nem conseguem dizer o meu nome. Porque nós deveríamos pensar, imaginar da seguinte maneira, quando nós damos nome próprio a determinadas coisas, como o seu próprio nome, nós estamos falando de uma identidade muito simples, muito fácil. Eu nasci em tal dia, em tal lugar, em tal hospital, em tal cidade e assim por diante. E a nossa identidade é muito simples, de acordo com o nome que nós temos. Porém, quando Deus coloca esse tetragrama como forma de expressar a sua identidade, por trás disso existe uma teologia que é do Deus abscôndito. É aquele Deus que ele não se demonstra 100%. Imaginem vocês assim como um iceberg. Né? Deus é alguém que nós, por mais que nós tentamos conhecê-lo, por mais que nós estudemos a sua palavra, por mais que nós busquemos a ele sempre vai ter uma parte escondida, abaixo da água, muito maior do que aquilo que a gente vê e percebe. Justamente porque Deus quer demonstrar que a sua grandeza é tão grande que ela é inimaginável e incompreensível a cada um e a cada uma de nós. E esse Deus do Antigo Testamento, quando ele se coloca dessa forma, também nesse texto de Gênesis, ele está dizendo, olha, ser humano, não tentem ser como eu, porque todo conhecimento que vocês tiverem de mim, quanto mais conhecimento vocês tiverem de mim, vocês nunca vão perceber a minha grandiosidade. Embora nós estejamos vivendo no ano de 2023, nós estamos olhando para o céu e encontrando e vendo luzes de bilhões de anos atrás, mas nós ainda não chegamos a encontrar nem ainda 1/10 daquilo que Deus coloca diante de nós. Na mesma proporção, nós não conseguimos perceber também todo o poder de Deus, porque imaginem vocês, se nós já víssemos todo o poder de Deus que Ele pudesse ter e fazer em nossa vida, e se isso pudesse chegar a mim e a você, o que você faria com o Deus, como sendo ou tendo esse poder de Deus? Se Deus se manifestasse plenamente como aquele que é o Criador de todo o universo e estrela, aquele que pudesse parar o sol, aquele que pudesse criar um buraco negro e sei lá quantas coisas nós podemos imaginar diante da grandeza de tudo aquilo que vemos e percebemos. Mas, com certeza, nós usaríamos esse poder para pequenas coisas individuais, egoístas de cada um e cada uma de nós. Talvez nós usaríamos esse poder para termos mais dinheiro, mais bens, mais casas, mais carros, ter umas férias maravilhosas, dando uma passeada aí por esse mundo afora, mas com tudo isso nós não chegaríamos a nada diante do conhecimento e da sabedoria de Deus. E a manifestação de Deus, vejam bem, ela se dá plenamente quando ele se encarna em Jesus Cristo e aparece a cada um de nós. E de novo, vejam e percebam, mesmo estudando e lendo a Bíblia, mesmo nos aproximando mais e mais dela, quanto mais conhecimento nós temos de Deus, muitas vezes a impressão é que nós não conseguimos chegar nunca a termos e percebermos esse Deus como aquilo que toma conta do nosso ser, que é o que nós gostaríamos. Mas com certeza, quanto mais estudamos, mais percebemos, nós mais compreendemos o que Deus quer de cada um de nós. E Deus não quer coisas tão grandiosas, Deus não percebe isso e não deseja isso de cada um de nós. Por isso, quando da história desse casal, dessa história aqui, do pecado original que chega a cada um e a cada uma de nós, no sentido que o desejo ardente que existe dentro de cada um de nós, de conhecermos tudo, nunca vai acontecer. Isso pode ser frustrante para algumas pessoas, porque a gente pode buscar um doutorado, fazer PhD, sei lá, estudar a vida inteira, e mesmo assim,
nós não teremos todo o conhecimento. Isso é único de Deus. A sabedoria é única a Ele. Mas Ele se manifesta e demonstra sempre para nós o que nós podemos compreender, o que nós podemos entender. Deus, em nenhum momento da história, Ele se mostrou de uma maneira tal que fosse incompreensível para nós humanos. Quando Ele se manifesta em Jesus Cristo, Ele se faz compreensível como ser humano, fazendo com que nós pudéssemos olhar que aquele Deus que em um momento histórico do Antigo Testamento Ele estava sobre nós, e aí então Ele, por sua vontade, Ele se manifesta junto de nós e de suas criaturas. Se faz um, como eu e você. A grandiosidade do poder de Deus está nisso, em sua humildade, de perceber também quais são as nossas necessidades. Se no Antigo Testamento ele se esconde, ele é abscôndito diante de todo o seu poder e de toda a sua grandiosidade, ele se mostra em Jesus Cristo de tal forma que nós possamos ver nele alguém como um pai, como um Senhor, apenas como um Deus presente na vida de cada um de nós. Um Deus capaz de nos perdoar, porque esse é um sentimento que somente Deus pode dar significado à vida de cada um. Quando nos aproximamos de Deus, nós compreendemos o quão importante é o perdão, a misericórdia, seja para nós ou para as pessoas que estão ao nosso lado. Por isso nós não podemos colocar esse texto do Antigo Testamento de Gênesis sozinho e isolado, sem entendermos e compreendermos a manifestação de Deus em Jesus Cristo. E ali ele demonstra que nós podemos chegar, nos aproximar de Deus, ele se aproxima de nós, mas sempre de novo, ele se demonstra na mesma proporção em que nós, como humanidade, podemos absorver estes conhecimentos. Vejamos hoje, nós podemos ver tantas coisas estão acontecendo na química, na física, leis estão sendo refeitas e novas teorias estão sendo escritas e elaboradas, mas de novo, sempre de acordo com aquilo que nós possamos absorver. Diante da teologia, diante da filosofia, diante das teorias novas e dos novos mundos que nós podemos ver e perceber ao nosso redor. Porque sempre haverá, atrás de tudo isso, ainda um Deus muito maior, abscôndito. E o pecado original é justamente a ideia de que nós não, dá essa ideia de que nós não chegaremos lá. Nós nunca vamos desvendar a Deus em 100%, como nós gostaríamos, porque isso ficará sempre somente para Ele. E que o poder de Deus seja tão grande que nós possamos percebê-lo, possamos ver que Ele é impossível em muitas vezes, mas que Ele é muito único e que pode acontecer na vida de cada um e cada uma de nós. Assim como aconteceu na vida dessas pessoas, dessa história do Adão e da Eva, assim também aconteça em mim e em você. E que quando nós falarmos do Senhor Deus, quando a gente fala do Yahvé, a gente colocou então algumas letras ali no meio, do Yahvé Elohim, que a gente fala desse Senhor Deus, Elohim é Deus, que esse Senhor Deus incompreensível, ilimitado, que Ele possa fazer parte da minha e da sua vida todos os dias, nos perdoando, estando conosco e nos mostrando a sua sabedoria e o seu conhecimento. Que Deus assim nos ilumine e nos guarde e que o conhecimento de Deus nos liberte também diante das situações que possam nos oprimir no mundo de hoje. Amém.
hoje, de maneira bem especial, queremos fazer um convite para um culto no próximo domingo, nesse belo espaço aqui na Igreja do Espírito Santo, culto presencial de ação de graças. De ação de graças pelos 70 anos da Escola Barão do Rio Branco, a nossa escola aqui em Blumenau. E nesse culto também teremos a alegria, a presença de termos no culto presencial a pastora presidente da nossa igreja. Então, convidamos a todos e todas, a quem puder, a vir e celebrarmos presencialmente no próximo domingo também culto aqui na nossa igreja. E quantas pessoas não se formaram na nossa escola nesses 70 anos? Imagina quantas pessoas passaram pelas salas de aula da Escola Barão. Imagina você vir e rever colegas. É verdade. De escola, colegas de vida, irmãos e irmãs na fé. Pô, vai ser um momento muito bonito. Então venham, participe com a gente. E também, aproveitando esse momento, quero convidar você a fazer a sua oferta. A oferta de hoje ela vai para a diaconia da comunidade. Nós estamos pegando essas ofertas de hoje e vamos depositar para ajudar aquelas pessoas que estão naquele problema, naquela tragédia que está acontecendo em São Paulo. E uma das cidades é São Sebastião, onde nós vimos essa semana que mais de 40, mais de 50 pessoas morreram e algumas estão desaparecidas. Então nós também vamos auxiliar nesse momento tão difícil que essas pessoas estão passando nas suas vidas. E Deus abençoe dádivas e doadores. E assim convidamos a nos achegarmos a Deus em oração. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos por todos os benefícios imerecidos que tu nos concedes. Tu nos dás a tua palavra, perdoas os nossos pecados e nos concedes a vida nova em Cristo Jesus. Tudo fazes por teu paterno e infinito amor. Intercedemos para que este amor alcance as pessoas que ainda não te conhecem e utiliza-nos, Senhor, como teus instrumentos para proclamarmos a todos os povos que em Cristo tu nos salvas. Que tu te manifeste em nós com tua palavra, que se revelou em Cristo Jesus. Que as tentações não nos desviem do teu caminho. Intercedemos especialmente pelas pessoas que se perderam na caminhada e necessitam de tua orientação e auxílio. Intercedemos pelas famílias da tragédia em São Paulo, que pessoas não se aproveitem da miséria alheia, mas tenham misericórdia diante das necessidades dos outros. Isto e tudo mais, Senhor, nós colocamos em tuas mãos, ao orarmos agora como Jesus Cristo, teu Filho amado, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Tenham todos um bom dia, aproveitem e nos vemos numa próxima oportunidade.